Ela o criou como se fosse seu próprio filho, deu-lhe tudo, e ele a retribuiu chutando-a para fora. Era uma quinta-feira, final de tarde, o tipo de dia em que o sol não sabe se quer brilhar ou desistir cedo. Evelyn estava na varanda da frente, de chinelos, segurando uma sacola reutilizável com um pão, algumas latas de feijão e um frango assado ainda quente no plástico. Ela encostou o quadril na porta da frente sua porta e percebeu que algo estava errado. A chave não encaixava. Ela tentou novamente, girou devagar, depois rápido, virou de cabeça para baixo como se talvez não estivesse pensando direito, mas não era sua mão que estava errada, era a fechadura. A tranca havia sido trocada. Ela bateu uma vez, depois duas, depois mais forte com o punho, ainda segurando a sacola de compras, ainda vestindo seu cardigã azul claro que cheirava vagamente a lavanda, ainda parada onde havia ficado por 22 anos. Então a porta se abriu apenas uma fresta. A namorada de Ryan, Natalie, espiou pela fresta, as sobrancelhas erguidas como se não estivesse esperando visita. Ah, oi, você não deveria ter voltado até mais tarde. Evelyn piscou. Por que não consigo entrar em casa? Natalie hesitou. Ela olhou por cima do ombro, depois saiu, puxando a porta atrás de si. Acho que Ryan ia conversar com você sobre isso. Conversar comigo sobre o quê? Você não mora mais aqui. O silêncio caiu como um tijolo. Evelyn segurou a sacola de compras mais forte, de repente sem saber o que fazer com as mãos. Seu peito se apertou. O que você acabou de dizer? Natalie deu um sorrisinho nervoso, do tipo que as pessoas usam quando estão fingindo que tudo está normal. Olha, é só papelada, nada pessoal. Ryan disse que você concordou em transferir a escritura. Eu o quê? Ele disse que você assinou algumas semanas atrás, lembra? Todos aqueles documentos na mesa da cozinha? Evelyn ficou olhando, e lentamente começou a entender. Os formulários. A maneira como Ryan desprezou suas perguntas, disse-lhe que era apenas organização, que precisamos colocar as coisas em ordem, que isso vai proteger a casa se algo acontecer com você. Ela havia confiado nele. Ela havia confiado em seu filho. E agora suas mãos estavam tremendo. Natalie não esperou por mais perguntas. Ela deslizou de volta para dentro, murmurando algo sobre ligar para Ryan. A porta se fechou novamente. Trancada novamente. Evelyn ficou ali por 1 minuto completo. Depois 5. Depois 10. Ninguém abriu a porta novamente, e ela não bateu. Ela desceu os degraus devagar, aquele frango ainda aconchegado sob seu braço como um bebê. Ela não sabia para onde estava indo, mas sabia que não estava voltando para dentro. Mas Ryan não havia apenas tirado sua casa, ele tirou algo mais profundo. E Evelyn estava prestes a lembrar exatamente quem ela era. Muito antes de tudo isso, antes da papelada, antes de Natalie, antes de sua varanda da frente se tornar estranha, Evelyn havia sido mais do que apenas uma mulher em uma casa. Ela havia sido uma mãe. E não apenas para qualquer um, para uma criança que ninguém mais queria. Em 1996, Evelyn estava trabalhando no turno da noite no Hospital St. Joseph, em Jackson, Mississippi. Ela era enfermeira de plantão dura, confiável, de poucas palavras, uma mulher que há muito havia feito as pazes com não ter filhos próprios. Depois de 2 abortos espontâneos e uma rodada falhada de fertilização in vitro, a dor era uma cicatriz invisível, mas profunda. E então, uma noite, ela conheceu Ryan. Ele havia chegado com o pulso quebrado mal, tinha 2 anos, pálido, desnutrido, vestindo uma camiseta 3 tamanhos maior com manchas de mostarda na gola. Sua mãe adotiva nem ficou no hospital, o deixou com serviços infantis e foi embora. Evelyn não saiu procurando adotar, mas às vezes Deus não bate. Às vezes ele apenas coloca um bebê em seus braços e te desafia a largá-lo. Ryan ficou em silêncio nos primeiros dias, apenas se agarrava ao seu uniforme como uma trepadeira. Não falava com ninguém, não comia a menos que ela o alimentasse. Algo sobre ela o fazia se sentir seguro. E isso era suficiente. 2 meses depois, ela deu entrada nos primeiros papéis. 6 meses depois, ele tinha seu sobrenome. Os amigos dela achavam que ela estava louca, uma mulher negra solteira no final dos 30, adotando uma criança branca com problemas comportamentais. Garota,
Você está tentando salvar o sistema todo? Não, apenas este aqui, ela respondia. Evelyn deu a Ryan tudo que ela nunca teve: um quarto com uma cama de carro de corrida, lanches embalados com seu nome em caneta marca-texto, aulas de natação, aulas de piano, passeios de sábado ao zoológico. Ele tinha asma, ela encontrou o melhor pediatra. Problemas de leitura, ela contratou um tutor. Ela o ensinou a fazer tranças usando seus bonecos de ação, para que ele soubesse como cuidar de uma filha futura. Ela o fazia escrever cartões de agradecimento depois do Natal. E ela nunca perdeu uma reunião de pais e mestres. Mas nem tudo era perfeito. Conforme Ryan cresceu, as coisas mudaram. No ensino fundamental, ele começou a fazer perguntas: por que eu pareço diferente de você? Por que as pessoas nos encaram na loja? Por que todo mundo acha que sou adotado? Ela sempre respondia com as mesmas palavras: porque você é. Mas isso não significa que você não é meu. Ele nunca aceitou completamente. No ensino médio, ele se tornou distante. Na faculdade, mal vinha para casa. E quando vinha, era sempre rápido: uma visita de uma noite, um jantar, um oi, mamãe, antes de sair correndo com o telefone na mão. Mas Evelyn nunca reclamou. Ela mantinha as luzes acesas, mantinha o quarto antigo dele exatamente como ele havia deixado, continuava acreditando que o amor, mesmo o amor silencioso, era suficiente. Então seu marido morreu, e de repente Ryan começou a aparecer mais. Ele foi útil no início, limpando as calhas, cortando a grama, lembrando-a de tomar os remédios para a pressão. Às vezes trazia Nathalie, e eles se sentavam na varanda enquanto Evelyn fazia pão de milho e assistia Jeopardy. Ela pensava que as coisas estavam se curando. Mas o que ela não sabia era que Ryan não havia voltado para casa para reconstruir. Ele veio fazer inventário. E quando ela percebeu, seu nome estava fora da escritura e sua confiança havia sido vendida por migalhas. Mas uma mãe não esquece. E Evelyn já estava lembrando de cada sacrifício que ela havia feito. Evelyn passou aquela noite no carro. Ela o estacionou 2 quarteirões abaixo da casa, bem do que costumava ser sua casa, em frente a uma fileira de casas geminadas com tinta descascando e cadeiras de plástico nas varandas. Ela não chorou nenhuma vez, mas suas mãos permaneceram travadas às 10:02 no volante mesmo depois que o motor foi desligado. O frango assado ficou intocado no banco do passageiro, frio agora, a gordura vazando pelo plástico. Ela olhou fixamente pelo para-brisa, os olhos fixos no nada. A dor tem uma maneira de se instalar pesadamente em seus pulmões, não apenas por perder pessoas, mas por perceber quem elas nunca foram para começar. Quando seu marido Leonard morreu 3 anos atrás de um coágulo sanguíneo mal diagnosticado, Evelyn pensou que a dor não poderia cortar mais fundo. Ele havia sido seu equilíbrio, um homem de poucas palavras, todo peso. Eles se conheceram na igreja, se apaixonaram por peixe-gato frito e versículos da Bíblia, e passaram 29 anos construindo um lar que repousava na fé e no perdão. Mas essa dor, essa traição tinha uma picada diferente. Na manhã seguinte, Evelyn foi ao banco verificar sua conta, parte hábito, parte necessidade. Era quase engraçado, o saldo não havia mudado. Porque Ryan nunca tocou naquele dinheiro. Porque Ryan nem sabia que ele existia. Depois que Leonard morreu, o hospital tentou evitar a culpa. Disseram que foi uma complicação natural. Mas Evelyn havia sido enfermeira por tempo demais para não reconhecer o padrão. Ela pressionou, fez reclamações, consultou um amigo advogado antigo. E 2 anos depois, ela ganhou um processo por negligência médica que ninguém achou que ela pudesse ganhar. 9,5 milhões de dólares. Ela não contou para ninguém. Nem para Ryan. Ela moveu tudo para um fundo separado sob seu nome de solteira, dividido entre várias contas. Não foi por paranoia, foi por paz de espírito. Uma coisa secreta, sagrada. Porque dinheiro muda as pessoas, e algumas coisas são melhores deixadas fora do radar. Naquele dia, sentada no saguão do banco com os tornozelos inchados e o espírito rachado em 2, Evelyn percebeu algo mais. Ryan não apenas traiu sua confiança, ele a subestimou. Ela podia não ter mais a casa, mas tinha recursos. Tinha conhecimento. E ainda tinha uma arma que Ryan nunca havia aprendido a usar: paciência. Então ela reservou um quarto de motel em Meridian, pagou em dinheiro.
2 noites, sem perguntas. Ela precisava de um plano, mas mais do que isso, ela precisava ficar quieta e lembrar quem diabos ela era. Ela folheou um caderno antigo que guardava na bolsa, cheio de orações, números de telefone e lembretes escritos à mão para ligar para sua prima em Lafayette. No final dele havia uma nota que ela havia rabiscado anos atrás, no dia em que o acordo judicial chegou. Não deixe o dinheiro te fazer barulhenta. Deixei-o te fazer quieta. Deixei-o comprar tempo para você. Ela sorriu para a página. Ryan achou que a havia chutado para fora, mas ele não fazia ideia, ele acabará de libertá-la. C.J. Clarence C.J. Bell, amigo de Leonardo, bairro Antigo. Um advogado aposentado há muito tempo, mas mais afiado que um chicote e 2 vezes mais teimoso. Ela não falava com ele há anos, mas pegou o telefone mesmo assim. É melhor ser Jesus ou problema. Uma voz cansada e rouca atendeu. Evelyn sorriu. Talvez sejam os dois. Evei. Sim, sou eu. Preciso falar com você. CJ não precisou de muito convencimento, porque amigos de verdade lembram quando alguém aparece com uma caçarola depois da sua cirurgia. E ele estava esperando por uma ligação como essa. CJ encontrou em um restaurante na I-20 na manhã seguinte o tipo de lugar que ainda servia café em canecas de cerâmica pesadas e chamava todo mundo de querido, fossem eles 5 ou 85. Você parece um inferno, ele disse, deslizando para a cabine em frente a ela. Evelyn sorriu. Bom dia para você também. Depois de ouvir toda a história, CJ se inclinou para trás e soltou um longo suspiro. Ele te enganou, te manipulou. Mas cometeu um grande erro. Qual? Ele esqueceu quem o criou. Tenho dinheiro, CJ. Ele piscou. Você quer dizer um pouco guardado? Não. Quero dizer dinheiro de verdade. Dinheiro de acordo. Do hospital. 9,5 milhões. CJ quase derrubou a caneca. Jesus. Nunca toquei nele. Não queria que Ryan soubesse. Não queria que ninguém soubesse, na verdade. CJ balançou a cabeça lentamente. Você estava sentada em 9 milhões e deixando esse garoto fazer círculos ao seu redor? Eu não queria que o dinheiro mudasse a maneira como eu amava, ela disse, mal acima de um sussurro. CJ não respondeu imediatamente, apenas a encarou. Então estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Não mudou, ele disse. Ele mudou sozinho. Evelyn não ligou primeiro, sabia que se ligasse, ele desligaria ou faria Nathalie falar por ele. Então ela apenas apareceu. Era final de tarde quando ela entrou na garagem. O quintal parecia organizado demais, como se alguém tivesse aparado as sebes apenas o suficiente para impressionar um estranho, mas não o suficiente para mostrar cuidado real. Suas begonias haviam sumido. Ela bateu uma vez. Ryan atendeu de shorts de ginástica e um moletom de marca, segurando um shake de proteína. Seu rosto se endureceu no segundo em que a viu. Mãe. Evelyn, o que você está fazendo aqui? Não preciso de muito do seu tempo. Só vim dizer uma coisa. Ele olhou por cima do ombro, provavelmente verificando se Nathalie estava em casa, depois suspirou e saiu para a varanda. Olha, se isso é sobre a casa. Ela ergueu a mão. Deixe-me terminar. Ele fechou a boca. Eu te criei quando ninguém mais queria. Não porque eu tinha que, e não porque eu queria agradecimento. Eu fiz isso porque vi uma criança que precisava de amor, e eu dei cada grama que eu tinha. Os olhos de Ryan vacilaram, mas ele permaneceu quieto. Eu te vi crescer. Desisti de férias, sono, tempo, meu corpo. Eu dei tudo para você. E nunca, nem uma vez, te fiz sentir como um convidado nesta vida. Ela respirou fundo. Sua garganta estava apertada. E você me retribuiu com uma assinatura e uma fechadura trocada. Ele esfregou a nuca. Você assinou, mãe. Não foi como se eu tivesse forçado. Não me chame de mãe se você não quer dizer isso. Silêncio. Ela endireitou os ombros. Não estou aqui para discutir. Apenas para te dizer que sei o que você fez. E você deveria saber, eu não estou quebrada. Nunca estive. Tenho dinheiro suficiente para comprar esta casa 10 vezes.
O rosto de Ryan mudou primeiro descrença, depois pânico, depois algo como vergonha. Eu não sabia disso. Você não deveria saber, ela disse. Porque amor não é negócio, e lealdade não se compra. Mas agora eu sei. E você também. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Já falei com o advogado. Isso vai para onde precisa ir. Só queria te olhar nos olhos uma última vez antes que aconteça. Você vai me processar? Não, ela disse. Vou te lembrar o que uma casa de verdade custa. E com isso, ela se virou e caminhou de volta para o carro. Sem gritos, sem súplicas. Apenas uma mulher que finalmente lembrou do seu valor. 3 meses depois, a casa estava vazia. Sem móveis, sem Nathalie, sem Ryan. A nova proprietária, uma professora aposentada de Lafayette, disse que o lugar parecia pesado quando ela entrou pela primeira vez. Como se tivesse passado por algo. E havia passado. CJ trabalhou rápido. A petição de fraude passou pelo tribunal mais rápido do que esperado. O juiz nem piscou depois de revisar os documentos e testemunho disse que Evelyn havia sido claramente enganada e a transferência foi sob circunstâncias questionáveis, possivelmente manipuladoras. Ryan nunca apareceu na audiência. Ele já havia deixado o estado. Nathalie voltou para Dallas sem ele. Evelyn não sorriu quando soube disso. Ela não riu. Apenas expirou longo, devagar como se algo estivesse prendendo a respiração dentro dela e finalmente pudesse soltar. Ela não se mudou de volta, porém. Muitas memórias. Muitos fantasmas de traições silenciosas e jantares de domingo que agora pareciam ensaios para uma saída. Em vez disso, ela pegou seu dinheiro, sua herança completa, intocada e fez algo que ninguém esperava. Ela comprou 3 casas em Pascagoula, Mississippi. Não grandes, não chamativos. Apenas suficientes. Ela as transformou em habitação segura para mulheres acima de 60 que haviam sido despejadas, deslocadas ou abandonadas por suas famílias. Ela nomeou o pequeno programa Lugar de Len, em homenagem ao seu falecido marido. Disse que era o tipo de coisa que ele teria feito se tivesse vivido o suficiente para se aposentar. A primeira moradora foi uma mulher chamada Alma, 74 anos, chutada para fora pelo neto quando ela não pôde fazer babá em tempo integral. A segunda foi Darlene, sua própria filha, vendeu sua casa enquanto ela estava na reabilitação de uma cirurgia no quadril. Evelyn cozinhava refeições de domingo para todas elas. Às vezes assistiam programas de jogos. Às vezes apenas se sentavam na varanda e trocavam histórias sobre quem as machucou e quem elas sobreviveram de qualquer forma. Evelyn nunca precisou explicar sua história. Elas viam na maneira como ela se portava calma, firme, sem desculpas. CJ ainda visitava de vez em quando, especialmente quando a papelada se acumulava. Ele brincava sobre colocá-la em um outdoor à mulher que transformou traição em planta baixa. Evelyn ria e o dispensava. Só fiz o que minha mãe me ensinou. Você não desiste quando está encurralada. Você ora, planta os pés e protege sua paz. 1 ano depois, Evelyn estava sentada na varanda dos fundos do Lugar de Len com uma xícara de chá e um cobertor de lã no colo. O céu acima de Pascagoula estava riscado de laranja e dourado, tipo de pôr do sol que faz o silêncio parecer um hino. Alma estava no andar de cima fazendo crochê. Darlene estava na cozinha cantarolando para si mesma enquanto limpava a couve, e Evelyn, pela primeira vez em muito tempo, se sentia quieta. Não ocupada, não irritada, não machucada. Apenas quieta. Uma carta chegou pelo correio naquela manhã. Sem endereço de retorno, apenas seu nome escrito numa letra que ela não via há quase 1 ano. Eu errei. Vejo isso agora. Não sei por que fiz do jeito que fiz. Talvez pensasse que merecia alguma coisa. Talvez nunca tenha entendido o que você me deu. Não espero que me perdoe, mas queria dizer isso. Você não merecia o que eu fiz. Espero que esteja bem. Raya. Evelyn leu 2 vezes. Então ela dobrou cuidadosamente e colocou no fundo de sua Bíblia. Não porque planejava esquecer, mas porque algumas coisas são feitas para serem lembradas sem serem revividas. Ela não escreveu de volta. Não precisava. O perdão, para ela, não era sobre tirar ele do gancho.
Era sobre se libertar do controle do que ele havia feito. Ela sabia algo agora que não sabia, então você pode amar alguém completamente, criá-lo direito, dar-lhe tudo, e ainda perdê-lo. Não por causa de quem você era, mas por causa de quem eles escolheram ser. E essa não é sua vergonha para carregar. Evelyn se recostou na cadeira enquanto os grilos começavam a afinar sua canção noturna. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tipo de respiração que enche mais do que pulmões. Encheu memória. Encheu significado. Uma casa não era apenas um teto. Eram as pessoas debaixo dele. E ela havia construído uma nova do zero. Nenhuma papelada necessária. Se esta história te tocou em algum lugar profundo, se te lembrou de alguém que você perdeu, amou ou deixou ir, compartilhe com um amigo que precisa ouvir isso. E lembre-se, amor verdadeiro não pode ser roubado, mães verdadeiras não desistem, e poder verdadeiro não grita, ele constrói novamente, silenciosamente, do chão.